Pronto. Ok? Então, uma boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso, né, estar aqui com a disciplina do nosso curso, dando continuidade àquilo que a gente vem discutindo na semana passada. Primeiramente, saber de vocês o que acharam do exercício da dinâmica da atividade. Eu acho que esse é um ponto importante que nós temos que tocar antes, né, porque as outras três atividades estão programadas da mesma batida, no mesmo diapasão. E eu queria saber a impressão de vocês a respeito. Eu vi algumas postagens, gostei do que vi, né, das análises que foram feitas, que foram apresentadas. É obviamente que algumas postagens foram, digamos, conseguiram estar mais alinhada com a minha expectativa e, obviamente, com a expectativa dos professores e da professora tutor do curso. Em que sentido? No sentido de que os comentários foram instruídos em consonância com os conceitos, com as categorias apresentadas, e alguns outros, mas principalmente nos comentários dos comentários, eu percebi assim a mão um pouco mais soltas, desconsideradas de conceitos, né? Mas esse não é um problema que invalide ao todo a postagem e o processo que a gente tenta implementar, é óbvio. Mas, de toda maneira, fica assim essa observação e que primeiro eu gostei das postagens. Há algumas figuras assim que aparentemente parecem fáceis de serem postas, né? Eu diria para vocês que seriam muito diferente a apresentação exclusiva da figura sem nenhum tipo de comentário. Então, isso poderia levar a uma determinada linha de interpretação. Mas, por outro lado, quando nós somos expostos à figura e ao comentário, então a gente repara que o repertório explicativo daquilo, por vezes, tira a nossa percepção de um caminho para onde a percepção nos levou e nos coloca a nossa percepção alinhada com o modo como vocês, né, quem fez a postagem, fez. Eu acho que esse também um exercício que eu sempre procuro fazer, né? Primeiramente, eu olho todas as figuras, tá? Sem abrir comentário algum e ficando muito atento à minha percepção da figura, da imagem, do modo como eu, eu vejo algumas assim, eu tenho que controlar muito a minha curiosidade para eu não ir logo imediatamente aos comentários, porque a figura ela é forte, ela é impactante. E, e aí depois sim, que eu passo em revista todas as figuras, eu vou descendo no detalhe dos comentários, observando qual é o ponto efetivo que o estudante ou a estudante está querendo chamar a atenção e de que modo ele está trabalhando ali nesse chamar a atenção, com os conceitos que foram apresentados. Eu confesso para vocês que da semana passada não são conceitos fáceis de serem trabalhados, né? Aquelas categorias analíticas do Guerreiro, elas não são categorias tão imediatamente postas de nós ficarmos trabalhando. É um desafio que nós temos, porque, como eu falei para vocês, elas lidam com diferentes níveis de abstração do pensamento. O exemplo que eu falei para vocês, uma coisa é nós pensarmos o racismo no momento em que nós nos deparamos imediatamente com ele, né, com um ato de racismo cotidiano, e outra coisa é eu elevar dessa percepção imediata até um determinado nível abstrativo e explicativo do fenômeno. Então, eu preciso, nesse momento, fazer uma transitação transitar em diferentes níveis analíticos. E esse trânsito nos diferentes níveis analíticos, no nosso caso aqui, nós trabalhamos, procuramos trabalhar com conceitos. Os conceitos nos levariam, ou podem nos levar a esses diferentes níveis analíticos. Então, uma coisa, volto a repetir, é eu me deparar imediatamente com um ato, né, com um ato
de preconceito, e outra coisa é eu partir, né, para a noção de para a noção, como eu falei para vocês, como trabalha aqui o Silvio Almeida, né, para a noção de racismo estrutural, entende? Então, são coisas muito diferentes, porque não se trata de uma coletânea de casos isolados, porque a coletânea de casos isolados não me dão a exata medida da totalidade. Acho que esse é o ponto. Eu observo, presencio, né, o caso A, o caso B, o caso C, mas de imediato eu não posso associar isso a uma totalidade. Então eu preciso, para esse trânsito nos diferentes níveis de abstração do pensamento, eu preciso ir razoavelmente munido de determinadas categorias. Então é isso que o texto da semana passada tenta nos ajudar, né? Então eu queria ouvi-los a respeito da experiência, né? Quem está aqui, quem gostaria de falar e fazer um ou outro comentário, uma outra observação, até quem se surpreendeu com a publicação de um colega, de uma colega, positivamente, né? Ideal. Camila, Oi, boa noite. Estão boa me noite. escutando? Sim, Sim. perfeitamente. Eu assim, como tinha feriado, então eu tentei antecipar bem a minha postagem e fazer lá na quinta-feira e também comentar a postagem dos colegas na quinta-feira. E eu consegui ver novamente no sábado, só que ainda não tinha muita coisa para ver. Então eu pensei, hoje eu fui ver a tarefa para, eu sei que não poderia mais fazer nenhuma mudança ou comentar, só que ela não está mais lá disponível. Então eu gostaria de sugerir que, caso fosse possível, deixar disponível para a gente continuar vendo, porque foi pouco tempo para a gente ver a resposta e interagir, assim, que hoje realmente daí já não estava mais, eu não consegui mais ver. Eu li bem poucas, né, bem poucas publicações, é uma sugestão. Era isso. Obrigada. Professor, posso Pode ficar à intervir? vontade, Eric. Tanto você quanto o Rodrigo, né, o Martin estava aqui também, a Raíssa Tá. também. A Ok, Maricela falou fica à que está com vontade. problema de conexão, mas ela tá vindo para o nosso encontro. Ótimo, ótimo. Camila, a sugestão aceita, tá? O que que eu vou sinalizar para vocês, então, nesse sentido? É que o sistema, se ele ficar visível para vocês, vocês vão poder fazer publicações após o prazo. Aí o que que acontece? Para nós, tutores, não aparece a caixinha de correção onde a gente atribui valor para a postagem. Então, mesmo que eu deixar visível para vocês fazerem essa interação, acaba ficando aberto, vocês vão poder fazer publicações após o prazo, só que essas publicações ficam proibidas de serem corrigidas, apesar de serem postadas, tá? Então, só vou fazer essa sinalização para vocês que façam a publicação dentro do prazo, porque daí não vai adiantar vocês alegarem para mim que, tipo, eu fiz a publicação. Sim, mas como ela passa fora do prazo, o Moodle suprime a caixinha de atribuição da nota e aí os tutores não podem dar nota. Mas sim, vou deixar aberto para vocês terem acesso ao conteúdo, tá? Só que tem esse pequeno detalhe que ela não trava a publicação daí, tá? Ela fica aberta, só que nós não conseguimos atribuir nota depois, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Sim, tem mais a Claude, vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, eu estava, com relação às imagens, também me chamou a atenção, porque às vezes eu peguei inclusive uma imagem de 2017, de um arquivo, de um site de jornalismo da Universidade de Santa Maria, e era uma imagem que ficava um pouco antiga no tempo em relação o poder das influências. E aí, na época, tinha revista, música, TV. E aí eu fiz um comentário que, pouco tempo, 2017 para 2022, aquela imagem já estava defasada por conta da própria evolução tecnológica, né? E das Sim. mídias que fazem influência nas pessoas, como a internet,
as redes sociais, né, a questão dos influenciadores, né? E aí, claro, com uma crítica justamente com relação a isso, né? Ou seja, aquela questão da consciência ingênua, né? Que a gente, o que será que está nos alimentando, né? Será que a gente fica superficial nas críticas só com o que a mídia nos vende, né? Não fazendo uma crítica à mídia em si, mas aquilo que as pessoas estão se nutrindo como informação, né? E na verdade tem coisas mais profundas que revelam os problemas brasileiros, né? Sim, sem dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. A grande questão é que o analista social, né, no caso, ou o praticante, né, ele tem que estar atento às várias formas com que os determinados fenômenos se manifestam. Eles se manifestam sobre as mais variadas formas, né, estão ali presentes. E o jogo, né, isso é um jogo que não é uma questão de tempo presente. Eu acho que esse é um aspecto ao qual a gente pode recorrer sempre, né? O jogo entre o encobrimento e o descobrimento, né? Para falar como falava ali o filósofo Heidegger, entre o aparecer e o ocultar. E esse um próprio uma questão emblemática que a própria retórica, ou melhor dizendo, de modo mais amplo, que a própria linguagem enfrenta, né? De certa maneira, a linguagem ela é um dispositivo que nós possuímos que sempre que ela tenta desocultar algo, ela também oculta algo. Faz parte da sua própria condição. Hein? O ocultar e o desocultar e o ocultar. Eu acho que essa é a ambiguidade que toda linguagem tem, por mais que nós nos esforcemos em tornar as coisas muito claras, mas a linguagem, toda vez que ela se volta a algo, ela lança as luzes e, ao mesmo tempo, projeta as sombras. De tal maneira que nós estamos sempre percorrendo, ou caminhando do ponto de vista da linguagem, aí no caso do que nos interessa, né, da retórica, de todos esses elementos, nós estamos sempre percorrendo entre luzes e penumbras, e escuridão. Esse é o ponto. Daí que a nossa percepção ela tem que estar constantemente atenta aos fatos, aos elementos, né? E nos dias de hoje, com as informações chegando até nós de um modo mais direto, né? E nós somos, obviamente, muito mais exposto do que um homem do final do século passado. Eu acho que esse é o ponto que você também chamou a atenção, né? Nós tivemos aí nos últimos 10 anos, e eu acredito que teremos muito mais, tá? Sem sombra de dúvida, uma exposição a essas questões de um modo muito mais agravante do que não no sentido negativo, né? Não somente no sentido negativo. Ele será muito mais agudo a nossa exposição, de tal forma que isso tende, no meu modo de ver, a exigir bem mais da nossa percepção e da nossa capacidade crítica. Eu acho que esse é o ponto positivo das questões. Por outro lado, né, isso pode nos acomodar muito, né, porque as mensagens elas já chegarão autoexplicadas, de certa maneira, né? Isso é um pouco, como é que eu posso dizer? No plano da retórica, essas questões ainda são para a gente muito clara. Creio eu que a proporção, por exemplo, que a inteligência artificial entrar no jogo, e ela tende cada vez mais a entrar de um modo muito mais forte, não tenho a menor sombra de dúvidas, né? Inclusive na própria retórica, nós já lidamos com isso incessantemente, né? Você pega o seu celular e obviamente que a inteligência artificial já faz uma leitura do teu repertório gramatical, né? Do teus léxicos, né? Do modo, inclusive da tua sintaxe, de tudo, né? Então ela vai cada vez mais nos
capturando e nos compreendendo de tal forma que, sem sombra de dúvida, em curto prazo, será possível ela preencher certas lacunas do nosso próprio falar, né? Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Do mesmo modo, como, por exemplo, se eu pego uma foto antiga, né? Uma foto bem antiga, e eu faço a restauração da foto, e quem faz isso é a inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu apresento, eu faço isso com as minhas fotos de família. Então, fotos em preto e branco, as coisas estão meio na penumbra, não estão muito claras. A inteligência artificial, por exemplo, se uma parte do meu rosto está às escondidas, ela cria um modelo que consegue compreender um lado da minha face e replica para a outra face e reconstrói a face, né? Então, ela vai preenchendo tudo que está nessa penumbra, de tal maneira que ela dá avanço significativo. O que vale para a reconstrução de uma fotografia, eu não tenho a menor sombra de dúvida, será utilizado para as reconstruções da nossa oratória, da nossa retórica, do nosso domínio linguístico e assim sucessivamente. Então já há programas, vocês, eu acho que também têm acompanhado isso, eu tenho lido sobre isso ultimamente, programas em que consegue, por exemplo, pela imitação de voz de um cantor, né, fazer de que modo esse sujeito cantaria tal música ou fazer reparos, né, a partir da inteligência artificial na própria voz dos sujeitos. Então, me parece que cada vez mais nós estaremos aí exposto. Eu não quero aqui dizer, né, com isso que nós estaremos vivendo na Matrix, né, no Matrix, mas é possível que assim venhamos a viver, a depender dos interesses, a depender das forças, dos jogos de forças que aí estão postos. Alguém mais? Por favor, complemente-se. O problema, né, professor, é que quem está no controle do poder é que retroalimenta, né, dita a tendência, né, de quem vai ter educação, de quem vai ter informação. Esse é que é o problema, né, que nós estávamos estudando na semana passada, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, que a categoria, a análise, né, e no caso a análise do jogo de força de relações de poder, ela é fundamental. E nós estamos, obviamente, aqui no curso de administração, né? No curso de administração pública, e por vezes escapa ao administrador público, por incrível que possa parecer, né? E escapa a grande parte dos administradores públicos a sua capacidade analítica das relações de poder, né? Porque nós acreditamos que há somente uma ou duas fontes de poder. Então, por exemplo, no gestor público, via de regra, ele acredita muito na força do poder da burocracia, né? No poder burocrático weberiano, na dominação weberiana. Mas o poder burocrático é apenas uma das manifestações, das diversas manifestações de poderes. Nós sabemos perfeitamente disso, né? Então não é à toa que outros elementos começam a, a, a ganhar saliência nessa analítica do poder, como, por exemplo, as questões de gênero, como, por exemplo, as questões de cor. Esses são elementos que complexificam a realidade, elas tornam a realidade muito mais complexa, então eu não analiso o poder exclusivamente pela figura, né, tomando em conta aquela dominação. Vocês, quem já estudou isso, né, quem estudou burocracia, quem cursou a administração e tem familiaridade com as categorias de dominação weberiana, vão ver que o Weber faz três recortes, ou três tipos de dominação, consequentemente, três tipos de poder. Um é o que ele chama de poder racional legal, portanto, o poder burocrático. A princípio, o poder está na posição que o sujeito assume dentro da burocracia. Esse poder tem a característica de sua impessoalidade, portanto, o poder é do cargo e não exatamente da pessoa. E essa consideração do poder é uma das considerações que mais guiam na análise
né, que mais guia a análise, digamos assim, da- das forças de poder. Então, você chega numa repartição pública, você quer saber, bom, com quem está o poder? Olha, né, você olha o organograma e diz, olha, o poder está naquela casinha ali mais alta, mas isso é fictício, não é real, porque às vezes esse poder é meramente formalístico, né, porque de fato quem manda não está dentro da caixinha, não está ocupando cargo, pelo contrário, às vezes está nos bastidores e manda nos bastidores. Eu vou. Virginia, por favor. Professor, falando nisso, assim, da questão do poder, tem uma citação ali nos donos do A Viagem Redonda, né, no texto, que a burocracia ela pode deixar o chefe, reduzir o chefe supremo a uma figura decorativa, assim. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso e também no outro texto do Problema Nacional, do Guerreiro Ramos. Ele termina aquele texto dizendo que a consciência crítica de uma nação ela é construída, né, quando é historicamente necessária. E aí eu fiquei me questionando assim a respeito disso, né? Tipo, quem nasceu primeiro? Como é que a gente vai criar uma consciência crítica se a gente não tem uma educação para isso, assim? Eu fiquei nessa dúvida, porque ele termina o texto com essa afirmativa, né? Exato, exato. Esses são duas, né, eu agradeço bastante a sua observação. São observações muito perspicazes, né, de quem está lidando com os textos. Então, no caso do Raimundo Fauro, isso claramente vai alinhado ao que eu vinha falando, porque uma coisa é nós pensarmos o poder tendo em conta a mera e simples estrutura burocrática de qualquer órgão, de qualquer organização. Então, nós somos levados a crer, pela definição de poder racional legal weberiano, que efetivamente quem manda, né, é quem ocupa o cargo de poder, o cargo na estrutura burocrática. Contudo, o próprio Weber fala em mais dois tipos de poder, né, dois tipos de poder que se afastam aí dessa questão da burocracia. O, o segundo tipo de poder é o que ele vai chamar de poder carismático, né, o poder do carisma, o poder que tem, por exemplo, o líder, tá? O poder do líder. Para, Praga. Esse poder do líder, ele é um poder confrontativo da burocracia, tá? Ele é um poder Recém que eu confrontativo da deixei eles burocracia. entrar, eles estavam na rua, Não, agora eu vou botar não o é carro para o. dentro. Eles entraram. Opa. Se eles entraram, mas eles vão ter que sair, porque eu tenho que terminar de falar aqui um pouquinho. Já desativei o som, professor. Pode fazer. Tranquilo. O... Então, esse poder da liderança, eu vou dar um exemplo, e eu espero que vocês não encarem meu exemplo como um exemplo de uma posição política pessoal, né? Então, se nós analisarmos, por exemplo, o movimento metalúrgico dos anos 70, bem antes, obviamente, das aspirações do Lula chegar à presidência da República, vocês vão perceber que, por exemplo, não somente o Lula, mas naquele momento, nos anos 70, início dos anos 80, a liderança carismática parava os trabalhadores de fábrica, ainda que o presidente da fábrica mandasse todos voltarem ao trabalho. Então, há casos muito registrados aí, não precisamos ir muito longe. Vinham as montadoras da GM, né, os trabalhadores iam paralisar, aí vinha o presidente da GM dando ordem, não para, não para, não para. E do outro lado, lideranças metalúrgicas, né, o Lula era um deles, mas havia outros, davam a ordem e o comando de parar, percebe? Então, neste momento, o poder carismático, é óbvio que esse poder carismático, ele também se vale de um aparato burocrático, como, por exemplo, um partido, como, por exemplo, o sindicato. Ele não é. Ele tem outros dispositivos que ajudam a potencializá-lo. Mas no caso, esse aparato do qual o carisma faz uso, é um aparato que é meio, não é fim do poder. Ele é meio. Portanto,
a liderança ela exerce o seu poder ou diretamente sobre os liderados ou intermediariamente por esses aparatos, por vezes também aparatos burocráticos. Rodrigo, fique à vontade. Professor, não sei se o senhor quer continuar com o do outra forma de domínio aí. Sim, Posso sim. ter na sequência. Não, pode falar, pode Tá. esclarecer. Não sei se o tutor pode perguntar, professor, mas é que me ocorreu uma dúvida Tranquilo. ouvindo a sua fala. Como eu falei para vocês, eu espero, eu vou falar aqui claramente para Eu fiquei em dúvida em relação a essa relação pensando nos dois textos, né? Se tem algum registro, alguma coisa nesse sentido, ou a gente pode especular, como é que o Guerreiro Ramos ele veria a contribuição do Faoro em relação à produção de teoria, né? Ou seja, o uso de teorias, de modelos importados, ou seja, um quadro conceitual weberiano, que o Faoro, de certa forma, ele se apropria, mas ele não simplesmente aplica, né? De certa forma, ele usa ele, né, no sentido de confrontar com os fatos da realidade nacional brasileira. Então, tanto é que há quem acuse o Fauro de um certo neologismo, o uso do patrimonialismo um pouco fora da teoria do Weber, né? Então, eu não sei, professor, se tem algum registro, o senhor já pesquisou, como é que o Ramos veria a tese do Fauro? Eu vou terminar a conclusão e aí eu emendo com a sua colocação. Então, este momento em que a liderança, o poder carismático weberiano não dirige certos aparatos é uma outra coisa. Mas o que é importante nós ressaltarmos que, para o Weber, além do poder racional burocrático, há o poder carismático, que é o poder exercido pela liderança e que se estabelece numa relação entre líder e liderado. Há a terceira categoria, que é a categoria que o Weber chama de poder tradicional. Então, aí não se trata mais da burocracia em si, não se trata mais do carisma do líder, mas efetivamente o poder emana da tradição. Então, eu obedeço em razão do que manda, né, do que está instituído em conformidade com a tradição. Esses três elementos, por exemplo, a obediência a pai, a obediência à mãe, a obediência a padre, e etc. e tal, vejam, o domínio que o padre exerce sobre mim, que o pai exerce sobre mim, que a mãe exerce, o tio, o avô exerce, este é um domínio que está dentro da ideia de tradição, de dominação tradicional weberiana. Então, esta distinção triádica weberiana de poder, ela é claro, ela é básica dentro das teorias administrativas e elas apontam, é o mínimo que isto é o mínimo que um administrador tem que ter no seu repertório quando faz a leitura da realidade. Isso é o mínimo. Mas há outros elementos muito recentes, né, alguns mais recentes, outros não tanto, que entram nessa operacionalidade. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, do gênero como um elemento, como uma forma de poder, o gênero como um tipo de poder não está necessariamente contemplado nesses três elementos, nessas três categorias weberianas. Então, quando eu vou falar, por exemplo, do poder da cor da pele, né? A cor da pele tem poder, o branco tem poder mais do que quem tem a cor da pele escura nele. Eu estou entrando numa outra seara do poder. Então, o que nós temos vivenciado ultimamente é uma ampliação das nossas categorias de compreensão do poder. Então, para além disso, obviamente que aí há outras categorias mais também tradicionais, né? Ou seja, com outros pensadores mais antigos. Esse é um aspecto. Com relação ao que pontua o Rodrigo, em termos de como o guerreiro se posiciona ou vai fazer essa apropriação dentro do Faoro, há momentos em que ele dá razão ao Faoro, né? Perfeitamente o momento em que dá razão ao Faoro, mas há momento em que ele retira a razão do Faoro. Então, por exemplo, para o guerreiro, naqueles anos, nos anos 50 e nos anos 60, era fundamental
para o Guerreiro que houvesse uma elite que pudesse minimamente ofertar ao líder da nação possibilidades de medidas políticas. Então, ele nunca se afastou da necessidade de uma elite, por exemplo. É óbvio que a elite, conforme pensava o Guerreiro Ramos, era uma elite provinda do povo, tá? Não necessariamente uma elite, como nós podemos dizer, naquilo que o Gilberto Freire chama, né, os diplomados, me foge a categoria, né, os diplomados, né, os portadores de diploma, não necessariamente isso, mas de uma intelectualidade viva, orgânica, uma intelectualidade que não tenha entre ela e o povo qualquer tipo de elemento de ruptura. Tá? Então, o Estado deveria estar plenamente aberto para a infiltração desses intelectuais, e esses intelectuais teriam pelas suas sensibilidades, capacidades elaborativas intelectuais, a possibilidade de ofertar, né, ao político de analisar o contexto, as diversas possibilidades objetivas do contexto e ofertar ao político um quadro analítico. Esse é o ponto. Então, ele não criminaliza a elite tanto assim, mas ele via que, em determinado momento, era importante ter para que a sociedade brasileira pudesse superar alguns dos obstáculos impeditivos da sua condição de lograr acesso à modernidade, digamos assim. Esse era um ponto. Então, havia, o Guerreiro vai usar o termo inteligência, né? O termo é inteligência. Uma inteligência complexa, com uma dinamicidade enorme, com um alto grau de representatividade do povo, e antes de que o poder antes de que toda essa projeção emanasse diretamente do povo. Então, naquele momento, essa é a solução que ele apresenta. Então, de certa forma, o Faoro vê isso como uma questão negativa, né? Porque ele vai chamar essa elite não é elite, me foge o termo, o termo é do Gilberto Freire, né? Há um termo bem específico, depois eu trago aqui. Então, para o Guerreiro havia uma importância enorme. E ele faz isso muito sob a inspiração daquilo que o Vargas trouxe. Porque o Vargas, nos anos 40, vai criar o Departamento de Administração do Serviço Público, o DASP. O DASP eram esses intelectuais, boa parte intelectuais. O Guerreiro fez parte do DASP, o Celso Furtado fez parte do DASP. Vários intelectuais estavam no DASP tentando dar o mínimo de planejamento ou de programática para o Brasil. Era essa é a questão. Então, aí vem o DASP, depois eles vão criar o think tanks, que hoje nós chamamos de think tanks, né, que era o caso do ISEB, um grupo de intelectuais com a capacidade de pensar e discutir o Brasil. Então, me parece que há aproximações do Guerreiro com o Faoro, mas também há distanciamento, porque o Guerreiro via uma certa instrumentalidade, sim, né? Uma certa instrumentalidade necessária para que o Brasil pudesse superar determinados obstáculos. Então, foi essa intelectualidade, por exemplo, muito perto dos dirigentes da nação, que foram dando a solução que o próprio Juscelino vai tomar, que o próprio Vargas vai tomar, de industrializar o país. Aí eles vão chamando, vão criando a Petrobras, criando a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, um desses caras, por exemplo, que foi muito influente, foi o Inácio Rangel. O Inácio Rangel, como intelectual perto do centro de poder, né, foi um dos sujeitos ali, junto com o Guerreiro, o próprio Josué de Castro, que nós estudaremos, e o Guerreiro também esteve junto, são pessoas que vão pensar o BNDES, Companhia Siderúrgica Nacional,
Petrobras, esses caras vão dar as opções que o político, né? O político tem ao seu critério um conjunto e aposta, né? E aposta nessas opções. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu não sei se respondo aqui também a Virginia ou esclareço, né? O Rodrigo, você também tem obviamente, amplas condições de dar uma resposta talvez até mais coerente do que a minha, mas do modo como eu percebo e eu vejo as questões, este é o elemento, né? O elemento. Antes de nós cairmos numa mera e simples burocratização, uma coisa que poderia mumificar o Estado, né? Eu necessitaria dar fôlegos a uma elite, a uma inteligência altamente capaz de, de lançar ou de projetar o país, né? Então, esse é um dos aspectos que inclusive tem repercussões nos dias de hoje. Tá? Nós não vamos dizer assim, nós esquecemos. Não esquecemos, nos dias de hoje há muita repercussão. Então, se você pegar, por exemplo, um sujeito como o Bresser Pereira, você vai olhar em todo o perfil, em toda a carreira do Bresser, um papel semelhante a esse elemento, né? Um teórico que se envolve com questões práticas, programáticas e que tenta operacionalizar mudanças. Ele fez isso ali em 94, gostemos ou não, acho que aí não tem que ver com, uma, com o sabor do gosto pessoal, né? Mas sim com a apresentação dos fatos. É por isso que eu falei na semana passada, quando nós pegamos todo o projeto, todo o plano de reforma que veio com o Bresser Pereira, né, a reforma Bresser, e você compara com a ideia de projeção que vai fazer agora o ministro Guedes, você vai ver como a diferença é enorme, é gritante, no meu modo de ver, positivamente favorável ao Bresser, porque há ali um diagnóstico sobre a nação. Mas não é um diagnóstico, sabe, Virginia? Aí entra na ideia da consciência crítica coletiva. Não é um diagnóstico da genialidade bresseriana, tá? Mas é um diagnóstico a partir do acúmulo do esforços que gerações de intelectuais fizeram para razoavelmente da disseminação da consciência crítica de nossa situação. Então, de tempos em tempos, essa consciência crítica ela se amplia e o intelectual tem um papel fundamental nesse processo. A relação do intelectual com o senso comum e do senso comum com o intelectual, ela é sempre uma relação dinâmica, ela nunca é uma relação como nós pensamos, né? Uma relação estática, fechada. Pelo contrário, somente nos intelectuais de gabinete isso acontece. Mas nos sujeitos que estão muito atentos, ou que vêm de bases, né, vivenciam isso na sua trajetória pessoal, essas coisas são incorporadas nos seus projetos. Então, é muito diferente quando nós analisamos as proposições, os fundamentos, tá? Inclusive as categorias, o modo como nós vamos compreender a própria proposta de reforma. Volto a repetir, gostemos ou não das propostas, isso não tem nada a ver com o gosto pessoal, tem que ver com a instrução. E nesse ponto, sem sombra de dúvidas, a reforma bresseriana estava muito mais instruída do ponto de vista do que efetivamente é a nação brasileira, do que a última proposta, né, que está ainda em trânsito, que não tem instrução alguma. Ela é uma proposta em que o diagnóstico cai de paraquedas, e a partir desse paraquedas começa-se a traçar uma coxa de retalho que não forma sentido e não dá coerência a, a essa proposta. Então, me parece que aí sim, Virginia, a gente consegue, de fato, atingir a essa consciência crítica. O que o Guerreiro está querendo dizer nesse sentido é que a consciência crítica não é um elemento de genialidade individual. É principalmente o árduo e o duro acúmulo histórico das críticas que gerações e gerações de intelectuais fizeram
e que de tempos em tempos alguém consegue, né, capturar esses elementos e dar avanços. Então, eu diria assim que há um trabalho entre gerações, né, para que essa consciência crítica venha ocorra e até mesmo para que nós, né, nós, no sentido mais genérico, nós adquiramos consciência crítica da nossa condição, do modo como nós chegamos ou porque nós somos como nós somos. Que opções nós deixamos, né, e em que opções nós apostamos. Né? Nós vamos ver na semana que vem, que nós trataremos eu acho que de José de Castro, se não me engano, desculpe se falha, em que o Josué de Castro, no final dos anos 40, vai dizer, olha, e nós temos a nosso poder uma escolha, ou aço ou pão ou aço. O que nós vamos escolher? O aço representando o desenvolvimento metalúrgico, o desenvolvimento industrial, e o pão representando uma nova investida na agricultura, uma nova investida em pensar o Brasil do ponto de vista agrícola. Então, naquele momento, José de Castro vai dizer: olha, essa é a nossa bifurcação. Ou nós acreditamos na industrialização, ou nós acreditamos numa saída agrícola. Nos dias de hoje, este dilema permanece. Né? No dia de hoje, nós estamos aí acreditando que a saída está no agropop, o agro é mais, agro é tudo. Tá? E é importante nós termos a ideia de que isso tem implicado no abandono de um projeto de industrialização do país. Eu creio que essas questões virão muito à tona, né? Nós devemos efetivamente, em que nós devemos centrar forças, lançar forças. Então, olhando para o passado, nós vimos que em determinado momento nós acreditamos nas indústrias, mas aí quais foram as consequências, né, que isso nos trouxe? É, que tipo de progresso nós alcançamos? E hoje, colocando na balança, né, 50 anos depois, 60 anos depois, colocando na balança benefícios, né, e malefícios, o que nós podemos efetivamente crivar. Eu acho que a nossa geração, a minha, a de vocês, ela tem esse compromisso, é o compromisso de analisar as medidas que foram tomadas no passado mas analisar criticamente, inclusive suas consequências, né? Eu creio que aí sim o nosso trabalho é um pouco mais árduo, porque não que o da geração passada não tenha sido. As nossas variáveis, como por exemplo a tecnologia, você pensar em inteligência artificial, na capacidade da inteligência artificial, do que ela pode fazer, e não se trata mais aqui de uma promessa, de um vislumbre, né? Trata-se de fato do que ela pode fazer, né? E das implicações que ela pode trazer. Então, ela pode trazer muitos benefícios, sem sombra de dúvidas. Então, se hoje eu tenho um relato acho que eu comentei com vocês, né, um relato de um, de um colega que o pai é radiologista e faz diagnóstico por radiologia, e ele conta que no passado, não muito longo, 30 anos atrás, eram 40 radiologistas para emitir por mês 400 laudos radiológicos. E hoje ele trabalha no hospital que 5 conseguem fazer mais de 4.000 laudos radiológicos. E alguns deles só faz simplesmente colocar a assinatura, porque toda a analítica é feita por inteligência artificial. Então, as máquinas já vêm com a inteligência artificial pronta, então o diagnóstico já aparece. Isso tem implicações na força de trabalho enorme, né? Então, esse é um dos desafios que nós teremos. Já me estendi bastante aqui nessas questões, mas é que, desculpa se me empolgo e isso leva a esse tipo de questões. Mas vamos voltar ao nosso tópico de hoje. Se alguém tiver mais alguma, né, alguma observação, né, por favor, fique à vontade também.
Então, hoje nós temos pela frente um outro texto. Eu só queria fechar antes de começar um final de parênteses para a gente compreender essa multiplicidade de níveis, o que nós podemos chamar de múltiplos níveis da realidade. Há um texto clássico, eu estou sem ele aqui, mas eu posso enviar para vocês depois, ou colocar disponível. Há um texto, para mim é um texto clássico, né? Que é um texto do Ítalo Calvino, grande literário italiano, que chama Os Níveis da Realidade em Literatura. É um texto do Ítalo Calvino, O Nível de Realidade em Literatura. Neste texto, o Ítalo Calvino vai nos dizer o seguinte: olha, a complexidade que a literatura apresenta, ela se manifesta sob diversas formas. E uma das manifestações dela é que a literatura nos traz um conjunto enorme de níveis de realidade que o leitor tem que ficar muito atento a isso. Então ele vai dizer o seguinte: olha, eu escrevo sobre Homero. Né? Então, eu, enquanto um autor, escrevendo sobre Homero, ou Homero escrevendo, isso implica um determinado nível de realidade dentro da literatura. É o Homero que está escrevendo sobre tal coisa. Então, o Homero escreve que Ulisses fala tal coisa. Então, neste momento em que o Homero escreve e que Ulisses fala, há uma mudança do plano de realidade. Então, Ulisses conversa com Aquiles e Aquiles conversa com fulano. Isso vai criando um outro nível de realidade, que é o nível distinto do nível que o Homero está escrevendo. Então, a literatura começa a colocar camadas sobre camadas de realidade. Então, do mesmo modo que a literatura procede essas camadas, e nós temos que acompanhar como essas camadas são construídas, né, efetivamente construídas. Podemos pegar um exemplo de um autor que eu gosto muito, do José Saramago. Então, quando o José Saramago escreve sobre o ensaio da cegueira, ou quando Dostoiévski vai escrever sobre crime e castigo. Então, uma coisa é o Dostoiévski como um vivente da realidade, escrevendo crime e castigo. E aí ele cria o personagem Raskolnikov. E aí, de repente, o Raskolnikov começa ele a falar da realidade. Então, nós já não vivemos mais a realidade dos Dostoiévski, mas nós vamos viver a realidade do Raskolnikov, que é a realidade das suas relações. Mas aí, de repente, nós temos o Raskolnikov pensando. E isso nos leva a um outro nível de realidade, que é o nível de realidade do pensamento, do pensamento da personagem. Então, o que o Ítalo Calvino vai nos dizer é que, de repente, essa complexidade que é a realidade, a literatura a apresenta sob diferentes camadas. Para nós, vale o mesmo o princípio, quero supor, que a realidade ela vai nos apresentando diversos níveis de camada, desde uma camada mais objetiva, concreta, né? Até uma camada mais intersubjetiva, uma camada na qual ela se expressa na ideia de senso comum, ela se expressa nas nossas mitologias, nas nossas crendices, entende? Então nós temos aí um conjunto enorme de níveis analíticos. Então eu acho é esse o ponto que os intelectuais nos dão. Os intelectuais nos dão essa exata medida e nos exigem que a gente vá transitando por determinados níveis de realidade. Por que eu falo isso? Porque isso tem que ver com o texto que nós vamos ler hoje, com o texto que vocês lerão, que é o texto do Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos vai fazer uma crítica assim em síntese. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Tá? Me avisem se vocês estiverem observando a tela. Compartilhou aqui, professor. Consegue, tá? Então tá ok.
Então, o nosso texto é esse texto do Guerreiro Ramos, O Problema do Negro na Sociologia Brasileira. É um texto que está neste livro aqui, um livro de 1957, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, mas depois recebeu uma segunda edição em 1994, em que o Guerreiro está ali lidando com o que ele chama do problema do negro na sociologia brasileira e como que esse problema transparece historicamente, não somente na sua época, final dos anos 40, início anos 50, mas como essa questão vinha sendo tratada. Há um mote principal ali que o Guerreiro vai nos apresentar. Então, segundo ele, aqui já há a sua posição, aqui ele já coloca a sua posição de partida, né? À luz de suas categorias compreensivas da realidade brasileira, principalmente alienação e inautenticidade, que nós vimos, por exemplo, na semana passada, o autor apresenta já no início a sua conclusão a respeito dos estudos sociológicos e antropológicos levados a efeito pelos intelectuais brasileiros. Então, diz ele, o negro tem sido estudado no Brasil a partir de categorias e valores induzidos predominantemente na realidade europeia. Então, as categorias sociológicas que se voltam ao estudo do negro, do racismo, ou tudo que envolve o negro, a sua cultura, são categorias, segundo ele, alienígenas, ou categorias estrangeiras que, quando trazidas para o Brasil, para a interpretação da realidade brasileira, ao invés de nos levar a, a, a nos tornar a realidade ainda cada vez mais compreensiva, pelo contrário, ela põe essa realidade ainda mais em suas camadas menores. Então, efetivamente, ela não revela a realidade, mas ela esconde a realidade. Por quê? Porque a categoria ela é uma categoria criada em uma realidade, portanto, vertida em outro berço cultural, mas que, quando transplantada para a nossa realidade, simplesmente faz com que aumente o nosso grau de alienação a respeito da realidade nacional. Então, visando combater a heteronomia, que também nos era característica, ele afirma que esse fato, percebido na literatura acadêmica, denuncia uma contradição entre, de um lado, determinado modo de ver as relações raciais e, de outro, as tendências de autonomia espiritual e material do Brasil. Assim, assumindo uma posição científica de caráter funcional, voltada para a autoconsciência ou autodomínio da sociedade brasileira, ele recomenda que se estude a situação do negro tal qual ela é efetivamente vivida pelos nossos negros nacionais. E não pelos negros africanos, e não pelos negros ou brancos europeus. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que deixar de lado as categorias estrangeiras e mergulharmos na compreensão dos nossos fenômenos. Rever criticamente os estudos sociológicos e antropológicos sobre o negro brasileiro seria uma das formas de o autor contribuir para a elaboração de uma consciência sociológica verdadeiramente nacional da situação do homem de cor brasileiro. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer o seguinte, olha, em verdade, toda a questão do negro, todo o problema do negro tem sido estudado por categorias estrangeiras. O que nós temos que fazer agora? Simplesmente colocar essas categorias entre parênteses, elas não são fundamentais, essas categorias elas são subsidiárias, não devem ser levadas a sério se nós queremos compreender o problema do negro brasileiro. Então, no máximo, elas são subsidiárias. Portanto, deixemos essas categorias de lado e vamos
nos debruçar sobre o negro tal qual ele é aqui em nosso solo. Então, o caráter, essa é a ideia geral, tá? Essa é a ideia geral. Então, o que ele vai fazer no artigo? Ele vai apresentar como essas categorias são categorias alienadoras. Tá? Então, qualquer pessoa que se baseie nessas categorias, na verdade, torna-se um sujeito alienado. Ok, parou. Considerando a sociologia e a antropologia até aquele momento, Guerreiro Ramos será taxativo. Não tínhamos uma ciência brasileira ou ciência nacional. A que vinha sendo praticada aqui era destituída tanto de funcionalidade, portanto, as nossas teorias não eram funcionais ao Brasil, não ajudavam o Brasil na busca da sua independência e da sua autonomia, e, consequentemente, eram carentes de autenticidade. Então, eram teorias inautênticas. Por que inautênticas? Porque o material concreto, o fenômeno concreto, não estava sendo examinado do modo como deveria ser examinado. Então, nesse sentido, restava claro para eles 2 pontos. Que o que vinha sendo feito não contribuía para a autodeterminação da sociedade, e que os nossos cientistas sociais seriam, em grande medida, repetidores, imitadores, utilizadores de conceitos pré-fabricados, carentes de experiências cognitivas genuinamente vividas e de prestígios internacionais. Vejam que crítica se faz aqui, né, aos seus contemporâneos de época. Então, ele vai fazer a defesa de uma ciência efetivamente nacional. Diz ele, uma verdadeira ciência nacional não é elaborada revolutamente pela justaposição de conhecimentos importados ou pela mera sugestão abrupta de orientações. Existe em todo o país uma cultura autêntica. Está articulada com um projeto nacional de desenvolvimento. Essa ciência nacional, ela não está, ela tem que ser funcional para o desenvolvimento do Brasil, no caso. Portanto, essa ciência, tem que ter íntima relação com o projeto de nação. Íntima relação. Então, ela é uma ciência pragmática. É uma ciência comprometida com a nação e, por conseguinte, comprometida com um projeto dessa nação. É uma ciência que é comandada pelas necessidades práticas da sociedade brasileira. Ocorre de modo cumulativo, aquilo que eu falei ainda agora há pouco, né? Já que gerações de intelectuais especialistas se articulam no sentido de um labor contínuo e se organizam para a sua cooperação. E uma vez que os problemas científicos radicam-se em situações historicamente concretas, uma ciência verdadeiramente construída por sujeitos possuidores de uma atitude militante de compreensão de uma circunstância historicamente concreta. Portanto, somente o intelectual militante, o intelectual comprometido, o intelectual vertido com o povo, tem condições efetivamente de pensar o Brasil, sob pena de ser um projeto de gabinete ou um projeto de gaveta. Portanto, um projeto de alienação da realidade. Então, aí ele vai fazer a crítica à sociologia de sua época e ele fará a crítica à antropologia de sua época. Tá? Com relação à sociologia, ele vai dar 5 características que seriam as doenças que ele examina na sociologia brasileira. Primeiras, simetria e sincretismo. Assinalavam a disposição do sociólogo para acolher mimética e acriticamente a produção intelectual estrangeira e proceder conciliação de doutrinas. Tá? Isso acontece sob diversas formas. Liberalismo, neoliberalismo, conservadorismo. Né? Então, as pessoas pegam essas categorias e tentam trazer essas categorias forçosamente para a realidade brasileira e nos fazer crer que esses são elementos
elementos que nós efetivamente representativos, fidedignos da realidade. Então, há pouco tempo, por exemplo, eu estava vendo uma propaganda aqui de partidária e o partido, né, dando as clara demonstração de alienação da realidade brasileira, clara demonstração de alienação da realidade brasileira, se diz como o primeiro partido conservador do Brasil. Olha, convenhamos, quem afirma que no século XXI, mais exatamente em 2022, nós teremos o primeiro partido conservador do Brasil, não conhece a história brasileira, não conhece o que é conservadorismo, que se arrasta nesse Brasil há mais de 200 anos. Entendem? Não é coisa nova, é isso que eu quero dizer para vocês. Em geral, as coisas estão postas por aí e as categorias são trazidas para cá. É o que o Guerreiro está, de certa forma, também nos dizendo. Nós temos que olhar essa realidade brasileira, compreender o conservadorismo histórico-cultural brasileiro, para aí nós entendermos o que é ser conservador no Brasil. Porque ser conservador no Brasil não é ser conservador como é ou como foi lá criado lá na Inglaterra. Há diferenças culturais. Nós não podemos simplesmente transplantar categorias, porque essas categorias nos levam a uma alienação da realidade brasileira. Então, simetria e sincretismo são as duas primeiras doenças da sociologia brasileira. Dogmatismo, a terceira. O dogmatismo retratava a postura submissa e apologética do cientista social ao adotar e generalizar argumentos de autoridade da disciplina sociológica, seja no discurso sociológico, seja na análise factual da realidade. Então, são dogmáticos. O dogmatismo é uma doença. Todo sujeito dogmático é um sujeito fechado à realidade. É um sujeito que não olha a realidade. É um sujeito que transpira e respira dogmas. E, ao fazer isso, ele abdica de efetivamente abrir os olhos e se lançar à realidade. Dedutivismo caracterizava a desconsideração do sociólogo das contingências e peculiaridades históricas da nação, pois assumia haver um sincronismo mecânico entre elas. A alienação e inautenticidade, você já tem ela mais ou menos posta, né? A alienação decorria da condição desplantada ou contemplativa que o sociólogo assumia frente à sua realidade imediata, e a inautenticidade seria o resultado de todas as características anteriores. Então, a inautenticidade, volto a repetir o que disse na aula passada, seria uma categoria resultado de todos esses elementos junto, mas que dão uma certa identidade, né? Então, no Brasil, segundo Guerreiro, toda a sociologia naquele momento era sociologia inautêntica. Por quê? Era a sociologia que respirava os ares franceses. Era a sociologia que respirava e vivia da França, que respirava e vivia dos Estados Unidos e não respirava e vivia os ares nacionais, efetivamente. E aí ele vai fazer a crítica à antropologia, que vai se repetir, né, do mesmo modo aquilo que ele vai falar da sociologia. Né? Os estudos antropológicos no Brasil trabalham com categorias e temáticas transplantadas dos Estados Unidos e da Europa, e assim, ao incorporá-las, converte-se em apologistas do aqui e agora, ou pelo menos em interessados na conservação do status quo existente. Quando ajustados ao conhecimento exógeno, desserve o país e confunde os interessados no equacionamento dos problemas nacionais. Os nossos grandes problemas antropológicos, o problema do índio e o problema do negro, são aspectos particulares do problema nacional de caráter eminentemente econômico. Mas isso não quer dizer, vejam, são aspectos particulares do problema nacional de caráter eminentemente econômico. Mas há outros problemas, como problemas culturais, por exemplo. Então, o que o Guerreiro está querendo dizer é aquele jogo que nós falamos, o jogo entre o particular e o total. Então, não dá para nós trazermos um particular
e colocar o particular como sendo o elemento estruturante, porque o particular não é elemento estruturante. O particular é particular. O elemento estruturante é quem dá é a totalidade. Então, essa diferença ela é fundamental. Então, repito, né, basta ver, por exemplo, o que nós observamos nos dias de hoje com relação ao tratamento da questão do racismo. Hoje, mais uma vez, repito aqui, não é propaganda do Silvio Almeida, longe disso, né, mas é simplesmente figurativo, exemplificativo. A ideia de racismo estrutural tenta efetivamente romper com a particularidade e vai dizer, olha, há um problema estrutural. Então, o racismo faz parte da totalidade, não é uma particularidade, não é caso isolado, entende? Não é um caso, é uma particularidade que nós podemos observar também na totalidade. E quais eram as correntes que tratavam o problema do negro na época, segundo o Guerreiro Ramos? Haviam 3 correntes básicas de pensamento. A corrente que ele chamava crítico-assimilativa, que eram intelectuais como Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana, que se caracterizava pelo que o Guerreiro Ramos vai chamar de atitude crítico-assimilativa. O que é isso? É um intelectual que, de fato, conhece as teorias estrangeiras, mas ele é crítico ao recepcionar essas teorias estrangeiras. Ele não é um papagaio das teorias estrangeiras. Ele incorpora essa teoria estrangeira e incorpora de modo criticamente, tá? Criticamente. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa a apresentação, e se me permite um exemplo. Como eu falei para vocês, antes de ser professor efetivamente, né, e tomar a coragem de ser professor, eu fui engenheiro de projeto numa grande multinacional. E eu trabalhei, por exemplo, numa das fábricas que a multinacional tinha em Poços de Caldas. Fiquei lá um tempo. E isso foi em 1989, 1990, no momento em que no Brasil começavam as discussões sobre qualidade total, né, que teve seu pico nos anos 90, 92, a implantação dos programas de qualidade total. Né, isso nós vivemos de um modo disseminado, ainda hoje a gente vive isso. E o meu chefe, naquela época, foi exemplificativo, é hilário, tá? Mas é exemplificativo. O meu chefe foi até o Japão, passou 3 meses no Japão estudando qualidade total e estudando o que naquela época chamava, acho que hoje chama, Kanban. Né? O Kanban é uma técnica de qualidade total, estudou o Kanban e ele retornou para o Brasil fascinado com o Kanban. Eu encontrei com ele e falei, pô, Ariston, agora o Kanban vai resolver os nossos problemas. Eu trabalhava na oficina grande, a oficina tinha 70 funcionários, só oficina. Não se preocupe que agora o Kanban vai resolver os nossos problemas. Você vai ver como funciona no Japão e nós vamos implementar aqui. E você vai ser o responsável. Falou para mim, eu queria fugir. Não, você vai implementar. Eu tinha 22 anos, né? Ninguém com 22 anos vai efetivamente ser pioneiro ou liderar certo processo. Eu fui mais um cumpridor de ordens. E aí ele teve a magnífica ideia de implementar o que chama de Kanban emocional. Como é que funciona o Kanban? O Kanban funciona por cores. Tá? Então, a linha de produção vai seguindo e você usa as cores verde, amarela e vermelha. Quando você coloca a cor vermelha, a linha de produção não pode ir em frente. Amarelo significa que ela tem que ficar um pouco de atenção. E verde, que toca pau na máquina que funciona. E aí a ideia do meu chefe era um Kanban emocional. Em que consistia? Na parede de frente da oficina, tinha a porta da oficina aqui na parede de cima, ele criou o Kanban e colocou o nome dos 75 funcionários. E aí, cada nome na lista, e tinha o verde, vermelho e o amarelo. A ideia dele era o seguinte, que o funcionário que não estava se sentindo bem,
colocaria em seu nome a plaquinha vermelha. E aí o chefe tinha que ficar atento, porque, olha, o cara botou vermelho, então fica atento, ele pode se acidentar, e o acidente no trabalho é isso. Tá, tranquilo, legal. Aí essa ideia, expliquei a turma, botando, então tá ótimo. Primeiro dia era uma coisa linda. A gente entrava na fábrica, olhava a oficina, tudo verdinho, parecia a floresta amazônica. Verde, magnífico. Puta, né? Eu estava me sentindo o tal. 2 semanas depois, eu chegava cedo, né? Umas 6h50, cheguei na fábrica, de longe, na parede, eu vi uma plaquinha vermelha. Tudo verde, a plaquinha vermelha. Falei assim, caramba, meu, quem que botou essa plaquinha vermelha lá? Aí eu fui chegando mais perto, me aproximei e vi o nome da pessoa. Tipo, o cara botou plaquinha vermelha? Tava vindo tão bem, 2 semanas. Eu fui até ele e perguntei assim, qual que é o problema? Você não tem condição de trabalhar? Não, eu quero trabalhar, tá, mas eu não estou bem. Você não acha melhor ir para casa? Não, não, eu não estou bem, mas eu quero trabalhar. Se eu for para casa é pior. Eu prefiro ficar aqui trabalhando, vou fazer o meu trabalho. Então tá bom, pau na máquina. 2 horas depois chega o chefe. Quando ele olha a plaquinha vermelha, ele vai até mim e fala, Aristão, quem que botou aquela plaquinha vermelha ali? Igual, foi o fulano que botou a plaquinha vermelha. O que que ele tem? Não quis dizer o que que ele tem. Não, ele tem que dizer o que que ele tem. Eu falei, bom, mas ele não quer dizer. Não, ele tem que dizer. Reúne aí a diretoria. Reuniu a diretoria. Ficamos reunidos na diretoria e ele falou assim, traz o fulano. Aí eu fui lá na oficina, chamei o cara, falei, fulano, tá, vamos lá. Vamos ali numa reunião. Chegamos lá, nós tínhamos 8 diretores. Quando o cara entrou na sala, viu todos os diretores, ele já ficou, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Aí na bucha, o chefão falou assim: o que é que tu tens que botou a plaquinha vermelha lá? Questão de salário, salário nós não vamos resolver. Não adianta botar a plaquinha vermelha, que todo mundo pode botar vermelho, mas salário a gente não resolve. Ele diz. Aí o cara falou: não, eu não queria falar do que eu sinto, eu só não estou bem. Pressionaram, pressionaram, pressionaram. Olha, depois de uma meia hora, olha, cara, o que é aquilo, né? A gente não tinha um conceito de assédio moral naquele momento. Aí ele fala e diz assim: ontem eu flagrei minha mulher com outro na cama. Turma, eu não sabia onde enfiar a minha cabeça. Digo, puxa vida, cara. O que... Aí deu aquele clima geral, né? Os caras falaram, cara, o que é isso? Aí, pois é esse que é o problema. Gente, 20 minutos depois, toda a fábrica sabia, né, que o cara tinha levado um chifre. Esse cara não conseguiu trabalhar mesmo. Nem no dia seguinte, nem nos 2 anos seguintes. Foi direto para o consultório psicológico, de orientação com psicólogo, para poder. Exemplo disso que eu estou falando, do Kanban emocional, que o cara viu lá no Japão e vai trazer a categoria e implementa a categoria no país. Então, esses são exemplos, desculpa, assim, meio hilário e anedótico, mas é fruto, né? Então, para o Guerreiro Ramos, haveriam determinados intelectuais crítico-assimilativos. Ou seja, os sujeitos incorporam, mas incorporam criticamente, dialogam criticamente com os outros intelectuais estrangeiros. Então, esses sujeitos estavam muito mais interessados no que diz respeito ao negro brasileiro, na formulação de uma teoria do tipo étnico brasileiro, do que, de fato, diz o Guerreiro, extremar características peculiares de cada um dos contingentes formadores da nação. Mas havia também os monográficos, que seriam Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Gilberto Freire e seus imitadores. Neles, o elemento negro se torna assunto, temas de especialistas cujos estudos pormenorizados promoveram entre nós o movimento de atenção de uma parcela de cidadão para os chamados afro-brasileiros. Nessa corrente surge o negro como tema, o que o Guerreiro chama de negro-tema. Então, os monográficos criam o negro-tema. Os sociólogos, digamos assim, os sociólogos de ofício criam o negro-tema. E haviam também
os sujeitos que eram engajados com a luta do negro, tipo Joaquim Nabuco, né, o Chico Rei, Luiz Grama, Abdias Nascimento, eram sujeitos comprometidos com a realidade e estavam diretamente tentando modificar a realidade. Então, essa é a categorização que o Guerreiro vai dar da sua época. E aí, ele lança alguns questionamentos, principalmente contra essa corrente monográfica. Tá? A corrente que faz do negro um tema. Tá? E ele diz: o que é que, no âmbito das nossas ciências sociais, faz do negro um problema ou um assunto? A partir de que norma, de que padrão, de que valor se define como problemático ou se considera tema o negro brasileiro? Na medida em que se firma a existência no Brasil do problema do negro, que se supõe devesse ser a sociedade nacional em que o dito problema estivesse radicado? Olha, são questões desnorteadoras. Nós estamos falando de questões aqui do início dos anos 50. A essas perguntas põem à mostra uma das ilusões da sociologia brasileira. Qual era a posição do Guerreiro? Determinada condição humana é erigida à categoria de problema quando, entre outras coisas, não se coaduna com um ideal, com um valor ou com uma norma. A sua conclusão: o que tem feito do negro um problema sociológico é o fato de que ele é portador da pele escura. A cor da pele do negro parece constituir o obstáculo à anormalidade a sanar. Disse-ia que na cultura brasileira o branco é o ideal, a norma, o valor por excelência. Aí ele vai fazer, em razão disso, ele vai fazer uma análise da estética social brasileira. Um caso, aí ele vai dizer o seguinte: a estética de beleza brasileira é um caso de colonialidade europeia. Então, é um caso de colonialidade e, portanto, segundo ele, um caso patológico. Em culturas autênticas, o padrão e as categorias de estética social são assimiladas pelos indivíduos na vida comunitária. Todavia, o processo de europeização do mundo tem abalado os alicerces das culturas que alcança. A superioridade prática e material da cultura ocidental face às culturas não europeias promove, nessas últimas, manifestações patológicas. Existe uma patologia cultural que consiste, precisamente, sobretudo no campo da estética social, na adoção pelos indivíduos de determinada sociedade de padrão estético exógeno, não induzido diretamente da circunstância natural historicamente vivida. O desejo de ser branco afeta fortemente os nativos governados por europeus. Ele é taxativo. Ele é taxativo. Ora, o Brasil, como sociedade europeizada, não escapa, quanto à estética social, à patologia coletiva acima descrita. O brasileiro, em geral, e especialmente o letrado, adere psicologicamente a um padrão estético europeu e vê os acidentes éticos do país e a si próprio do ponto de vista de um europeu. Trata-se aqui de um caso de alienação que consiste em renunciar à indução de critérios locais ou regionais de julgamento do belo por subserviência inconsciente a um prestígio exterior. O intelectual, esse intelectual, segundo ele, é uma vítima da patologia cultural. É a alienação estética do sociólogo e antropólogo brasileiro que o faz tomar a vida do negro como um problema para as ciências sociais. Eles são vítimas da patologia que acomete os brasileiros. O problema do negro, tal como colocado na teoria sociológica brasileira, é, à luz de uma psicanálise sociológica, um ato de má-fé ou equívoco. E este equívoco só poderia ser desfeito por meio da tomada de consciência pelo nosso branco e pelo nosso negro, culturalmente embranquecido, de sua alienação, de sua enfermidade psicológica. A sociologia no Brasil tem sido, em larga margem, uma espécie de patóis ou dialeto da sociologia europeia ou americana. Terá hoje de procurar tornar-se uma autoconsciência do nosso processo de amadurecimento.
o que implica dizer que nossa sociologia do negro é, em larga margem, uma pseudomorfose, isto é, uma visão carecente de suportes existenciais genuínos, que oprime e dificulta mesmo a emergência ou indução da teoria objetiva dos fatos da vida nacional. E aí, esse é o diagnóstico, tá? Este é o diagnóstico. Nós vivemos de empréstimos de teoria, nós vivemos de empréstimo de categorias explicativas, nós vivemos de empréstimos de conceitos com os quais nós queremos analisar a realidade brasileira. E tentamos encaixar essa realidade forçadamente nos conceitos. É este ato que o Guerreiro Ramos denuncia, ou denunciou, quando estudou o problema do negro e vai denunciar de um modo muito mais amplo. Tá? E aí, para ele, o fundamental, o ato fundamental de uma teoria efetivamente nacional, principalmente uma teoria que quer compreender o negro brasileiro, seria o que ele chama de Níger Sum. Sou negro. Né? Um tratamento realmente científico da questão estaria em colocar-se o sociólogo e o antropólogo em uma situação vital, qual seja a de Níger Sum. Sou negro, identifico o meu corpo em que o meu eu está inserido, atribuo à sua cor a suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição étnica como um dos suportes do meu orgulho pessoal. Eis aí toda a propedêutica sociológica, todo um ponto de partida para a elaboração de uma hermenêutica da situação do negro brasileiro. Se assim procedo, enxergo o que há de ultrajante na atitude de quem trata o negro como um ser que vale enquanto aculturado, descortino a precariedade histórica da brancura como valor. Converto o branco brasileiro, sôfrego de identificação com o padrão estético europeu, num caso de patologia social. Passo a considerar o preto brasileiro, ávido de embranquecer, se embaraçando com a sua própria pele, também como um ser psicologicamente dividido. Descobre-se-me a legitimidade de elaborar uma estética social de que seja um ingrediente positivo a cor negra. Afigura-se-me possível uma sociologia científica das relações étnicas. Compreendo que a solução do que, na sociologia brasileira, se chama o problema do negro, seria uma sociedade em que todos fossem brancos. Capacito-me assim para negar a validade dessa solução. E aí é o que o Guerreiro vai dar, né, de fato, vai dar uma estremecida no status quo. O negro é povo no Brasil. Repito, o negro é povo no Brasil. Desde que se define o negro como um ingrediente normal da população do país, como o povo brasileiro, carece de significação falar do problema de negro puramente econômico, destacado do problema geral das classes desfavorecidas ou do pauperismo. O negro é povo no Brasil. Não é um componente estranho de nossa demografia. Ao contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E este fato tem de ser erigido à categoria de valor, como exige a nossa dignidade e o nosso orgulho de povo independente. O negro do Brasil não é anedota, é um parâmetro da realidade nacional. A condição do negro no Brasil só é sociologicamente problemática em decorrência da alienação estética do próprio negro e da hipercorreção estética do branco brasileiro, ávido de identificação com o europeu. Esta é a síntese que nós vamos encontrar no negro, no guerreiro, em que o negro foi convertido em trema, o negro foi convertido em objeto da ciência, e, portanto, essa conversão do negro em objeto, em negro tema, em negro em discussões corriqueiras e cotidianas, é porque, em verdade, nós sofremos de uma patologia, o que ele chama de uma patologia sociológica do branco brasileiro. Então, o problema do negro não está no negro, mas estaria, sim, no branco. Né? No branco e no branco entre aspas, né? Que é ávido por uma espécie de europeização da estética brasileira. E, portanto, nega
né, esse sujeito nega a própria realidade. Portanto, vive em um estado de alienação. Então, a teoria sociológica brasileira seria uma teoria sociológica no que diz respeito ao problema do negro e no que diz respeito a outros problemas, uma teoria sociológica alienalizante, da qual nós devemos nos livrar e reconstruir uma teoria sociológica com base na materialidade do que efetivamente nós somos. É óbvio que o Guerreiro vai. Vejam, reparem que ele não há uma discussão do racismo cotidiano aqui em si. A análise é feita numa análise mais ampla e o problema é associado ao problema como a colonização, né, a transplantação de categorias, a impressão de uma cultura europeizante entre nós, da qual nós temos extrema dificuldade de nos livrar. Isso acometia a teoria sociológica no passado e, infelizmente, acomete a teoria sociológica no presente, seja com relação à questão do negro, ou seja com relação a vários outros problemas, como, por exemplo, fome, pobreza e tudo que nós colocamos. Daí a nossa dificuldade hoje em dia de nós pensarmos um projeto de país, um projeto de Brasil, porque efetivamente nós não estamos calcados na realidade nacional, né? Nós somos levados a pensar o Brasil por categorias emprestadas. E o que o Guerreiro vai reclamar aqui é o exercício do senso crítico dessas categorias, o exercício do senso crítico dessas teorias, que chegam até nós e se esparramam de modo generalizado e se converte em senso comum. Bom, em linhas gerais, é esse o elemento do texto do Guerreiro. Eu peço desculpa se demorei muito nessa explanação, mas eu destaquei aqui os elementos principais, os elementos a partir do quais. Veja, nós não estamos aqui discutindo exclusivamente não se trata de uma discussão exclusivamente sobre o racismo, trata-se de uma discussão mais ampla, né? De uma discussão que é o que nos leva a um estado de alienação. E nós podemos, volto a dizer, como eu falei para vocês, ainda há pouco aqui, vendo na TV uma propaganda de um partido político que vai se dizer o primeiro partido conservador do Brasil. E volto a repetir, quem fala isso não entende bulufas da história deste país, não consegue compreender que o conservadorismo neste país é uma constante, que o conservadorismo neste país é quem efetivamente tem dado as cartas, desde que ele se articulou de modo hegemônico. Então, basta ver para isso, né, desde as discussões com Tavares Bastos, que eu comentei na semana passada. Se vocês verem, eu não vou encontrar, mas se você pegar qualquer livro sobre o pensamento conservador no Brasil, pega, por exemplo, um amigo meu, um colega de estudo, Christian Lynch, que estuda o pensamento conservador no Brasil, vai efetivamente entender de que modo esse pensamento conservador se instituiu. Por que esse pensamento conservador, por exemplo, reagiu no momento em que os militares proclamam a República Brasileira? Para onde vai o pensamento conservador? O pensamento conservador não corre junto com os militares naquele momento. O pensamento conservador se vincula ao reinado de época, né? Se vincula à família real, porque efetivamente, para o pensamento conservador, o melhor naquele momento era a continuidade da família, né? Da presença da família real entre nós. Então, vejo aí um elemento, né, a partir do momento que nós vamos analisando, vejo que naquele momento, né, os militares, militar e conservador no Brasil não se bicavam. Nos dias de hoje, nós podemos, inclusive, lançar a pergunta: de que modo militares, conservadores? E veja, os conservadores vão se afastar dos liberais durante todos os anos 20 e durante todos os anos 30, inteiramente. Nós vamos ter conservadores, muito ligados à Igreja Católica, nós vamos ter liberais, olha que coisa, né? Nós vamos ter comunistas, nós vamos ter um espectro político, eu diria com toda certeza,
nós vamos ter um espectro político muito mais amplo do que hoje nós chamamos direita e esquerda, né? Uma restrição da nossa capacidade de pensar a realidade política brasileira, né? Efetivamente. Então, o que nós podemos derivar desses elementos é de que modo essas categorias estrangeiras são limitantes da nossa capacidade de pensar e, por conseguinte, limitam a nossa capacidade de agir, né, efetivamente. É difícil nós sairmos, porque isso se converte numa espécie de política cognitiva, isso impregna a nossa mentalidade, a nossa cognição, de tal maneira que nós não possamos, e aí é um desafio, por exemplo, muito difícil, né? Hoje, analisando os nossos. Nós podemos fazer um exercício, analisar o espectro político. Você conversa com qualquer um cidadão brasileiro. Na grande maioria das vezes, esse sujeito pensa numa binaridade. Numa binaridade. Então, como se a binaridade explicasse o complexo do que seja a realidade política, não somente deste país, mas de qualquer país. Então, a binaridade, né, e a binaridade, toda e qualquer binaridade nesse sentido, ela tende a restringir a nossa capacidade de pensar e, portanto, de buscar soluções. Não é à toa, me desculpe se eu vou nesse ponto, não é à toa, por exemplo, que os gregos inventaram a dialética, um pensamento triádico, a trinaridade. Porque a dialética é uma das formas de nós tirarmos o nosso pensamento de elementos de bipolaridades, de polaridades. Então, aqui eu acho que, não sei se eu consigo, quem tem interesse de efetivamente compreender, assim, do ponto de vista, acho que está aqui, de complexidade do pensamento, deste tipo de pensamento, vou ler um sujeito como o George Gurvitch. É um sujeito, né, um francês, obviamente, a gente tem que dar desconto, mas um dos sujeitos que digamos assim, já morto, óbvio, do intelectual dos anos 50, dos anos 30, um dos sujeitos que soube, no meu modo de entender, melhor complexificar a dialética, da qual a dialética da polaridade é apenas um dos elementos, o pensamento polar, né? Então, ele entra com a dialética da complementariedade, ele entra com a ideia que ele chama de dialética da inversão de perspectivas de uma para outra. Em suma, né, é este aprisionamento, eu quero levar para isso, é este aprisionamento que o Guerreiro está querendo nos chamar. É um aprisionamento cognitivo, que no caso do problema do negro, nos leva a uma alienação da efetiva realidade do que é o Brasil e do que é o brasileiro. Então, o Guerreiro, repare que o Guerreiro inverte. O problema do negro, em verdade, é um problema do branco. Tá? Pô, cara, olha, vamos falar sério, né? A capacidade do sujeito de nos fazer pensar nesse sentido é enorme, né? Bom, aí fica o texto. É óbvio que isso a gente pode trazer para os dias de hoje, até para pensar o problema do negro, porque isso nos leva inclusive, a nós. O Guerreiro vai questionar e vai dizer: não se explica a realidade brasileira a partir de uma particularidade, né? Esse é um ponto. Então, de que modo esse particular pode explicar a totalidade? Essa é uma pergunta que a gente tende a fazer. O próprio Guerreiro Ramos não vai definir ou construir uma sociologia por, tendo por base o elemento da negritude, por exemplo. Mas aí ele faz isso que nós vimos no texto. Para o Guerreiro, o negro é povo, né? Então, o negro, ele alastra o negro. De certa maneira, todos nós o somos. E sem dar este passo fundamental, que ele chama do Niger Sum, né? Sem dar esse passo fundamental do Niger Sum, nós não conseguimos pensar efetivamente a realidade brasileira, a realidade nacional, né? Nós vamos encontrar muitas dificuldades. Bom,
era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês, né? Me coloco aí à disposição para esclarecimento, dúvidas. É óbvio que aí eu estou muito curioso para saber como as atividades serão feitas, né? Porque o negócio vai chamar muita, né? Eu acho que vai chamar muita provocação. Não quero aqui que a gente pense que são provocações identitárias, nada com isso, né? A questão identitária é um dos aspectos. Por favor, José. Tá dando no microfone. Oi, conseguem me ouvir bem? Bom, eu li esse texto, achei ele bem denso, né? Como o professor mesmo falou, ele não aborda de uma forma nada superficial a questão do racismo, né? E é inevitável, né, que como negra eu tive um outro lugar de leitura, digamos assim, né? Eu vi que ele é um texto bem complexo, eu tive bastante dificuldade, confesso, né? Eu tive que lê-lo buscando a todo momento no dicionário que significava algumas palavras, porque eu não estou tão habituada, né? Enfim. E também vi que ele é um texto que tem 60 anos, né? Ele é da década de 60. Mas até por vivência, muita coisa, assim, eu consegui transpor, né? Para a minha realidade, assim, para o que a gente, enquanto negro, vive. A questão da autoaceitação do negro, né? Do quanto é difícil, às vezes, tu te aceitar, e não é porque tu não te gosta, é porque tu sabe que tu vai sofrer de alguma forma. Então, seria mais fácil, às vezes, não ter a pele escura, ter a pele clara. Parece que os acessos seriam mais facilitados de alguma forma. Enfim, ou tu não sofreria tanto. Então, foi um texto, assim, para mim, particularmente bem interessante. Foi bem surpreendente, assim, esse ponto de vista antropológico, fazendo toda essa análise desde a colonização, que a gente sabe que é um problema imenso. Eu estranhei no início essa expressão problema, né? Porque daí eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu sou um problema, né? Porque eu não consigo me dissociar, nunca me dissociei, né? Isso não existe para mim. Eu jamais, em nenhum momento, me dissociei da figura de ser uma pessoa negra, né? E aí a gente, né, vendo as análises dos autores, a gente consegue ter uma outra percepção. E bem interessante mesmo, né? E principalmente assim o quanto o texto fala, pelo menos foi o que me passou, da questão do apagamento do negro. A própria miscigenação, o embranquecimento, o clareamento, é uma forma de apagamento, de não queremos ver, não queremos que conviva, então a forma que tem hoje biologicamente é miscigenar, então tem hoje a questão do colorismo, tem o preto mais retinto, o preto mais claro, enfim, e em várias vertentes, né? Há pouco tempo atrás eu estava estudando para um concurso público na área da administração pública, e uma das bibliografias lá era um trabalho de um professor, enfim, renomado, que tratava sobre a constituição da população gaúcha, né? Bem interessante. Assim, desde o primeiro índio que estava no Rio Grande do Sul, até agora, sei lá, os anos 60. E aí eu vim lendo, era um trabalho também bem robusto, e eu vim lendo, e eu fiquei esperando o momento em que ia chegar a população negra naquele trabalho, naquela leitura, porque ele falou de todos os povos que povoaram esse estado. E aí eu fiquei naquele momento pensando assim, não, mas eu sou gaúcha, meus pais são gaúchos, meus avós são gaúchos, todo mundo era gaúcho, onde é que tá a minha gente? Sabe? E aí eu fiquei triste quando eu terminei de ler, porque eu pensei assim, nossa, a gente foi simplesmente apagado. Porque, assim, quando todos os povos são tratados como uma força econômica que seja, uma ocupação, e esse povo, ele simplesmente não é retratado, é uma forma de apagamento, né? E só para finalizar, para também não me estender muito, isso que o senhor falou ali sobre a questão do racismo, ela ser coletiva, né? Realmente é massivo, assim. É muito difícil um ato de racismo, claro, ele é direcionado a um ser, a um indivíduo, a uma pessoa, mas ele atinge a todos, né? Então, assim, um caso de racismo que acontece, ele está afetando a todos os negros,
porque a coisa é tão coisificada e massificada que é como se fosse para atingir a todos e não só uma individualidade. Então, achei bem interessante. Eu vim bem curiosa hoje para essa aula. Assim, as suas explanações me esclareceram bastante, porque realmente o texto foi bem difícil interpretação mesmo para mim, mas achei bem interessante. Obrigado pela participação e pelo depoimento pessoal, né? Acho que esse é um dos pontos, porque é, nós sabemos que boa parte dessas questões se desenrolam dentro da história, né? A história é como uma matéria, uma disciplina enorme. E nos dias de hoje, sobre ameaça, eu não estou falando aqui do ponto de vista político, né? Mas sobre ameaça pelo presentismo. Nós estamos postos demasiadamente presentes. Então, a história ela começa a ser reduzida ao estado do presencial. E é muito difícil nós queremos sair dessa presentificação, né? Essa presentificação, mas ela tem um ponto positivo, porque esse presentismo, essa presentificação, ela nos exige, né, um trabalho de complexidade do pensamento, né, muito maior, de coletânea de fatos muito maior, coisas que a história nos facilita muito nessa descoberta, né, em trazer esses elementos conjuntos. Quem estudou administração, por exemplo, né, quem fez o curso de graduação em administração, deve se lembrar que no primeiro semestre do curso de administração, a gente vai falar das escolas clássicas de administração. Então, a escola clássica de administração, o que é que a gente faz logo no primeiro curso do curso? Nós vamos estudar Frederick Taylor nos Estados Unidos, né, o planejamento, organização, direção e controle. Mas veja só, eu leciono essa disciplina aqui também na URGS. E quando eu vou lecionar essa disciplina, ao invés de eu me deslocar para os Estados Unidos, eu me desloco para o Brasil, no mesmo período histórico, final do século XIX e início do século XX. Ao invés de eu ir até a indústria tayloriana, a indústria siderúrgica tayloriana, eu vou a uma indústria do Marquês de Mauá. A indústria do Marquês de Mauá, para vocês terem ideia, funcionavam com alguns europeus brancos como trabalhadores, funcionava com negros de propriedade do Mauá e funcionava com negros alugados de outros proprietários de negro. Era esta a categoria: brancos livres, negros de propriedade e negros alugados. No mesmo período em que Taylor teorizava sobre a administração dos Estados Unidos. Então, quando você pega a teoria tayloriana nos Estados Unidos, você não vai ver Taylor falando de negro, não vai ver Taylor falando de escravidão. Isso está fora. Mas aí, o que nós fazemos? Nós automaticamente vamos estudar o mundo do trabalho, o mundo da produção, sem o elemento negro. Isso causa em nós uma disfunção. Já no começo do curso de administração, nós começamos no nosso processo de alienação. Seria muito diferente se nós partíssemos, por exemplo, nessas indústrias. No Rio de Janeiro, cheia, o Mauá era o grande empresário do Império. Quando você vai analisar todo o sistema produtivo do Mauá, a força do escravo estava lá. E o que seria uma teoria? Né? Vejam, o que poderia vir de uma teoria administrativa a partir disso? Poderia vir horrores, sem sombra de dúvidas, né? Horrores, eu não tenho aqui, mas eu recomendo para quem tem interesse. Se vocês consultarem na internet, for atrás de Taunay, Taunay, Manual do Fazendeiro, do Taunay, e vocês lerem, eram manuais de administração de fazendas, que o Taunay vai elaborar uma espécie de teoria administrativa de como você administrar senzalas. Gente, você lê aquilo e não tem como não ficar impactado com aquilo. Tá? Com uma teoria administrativa que, inclusive, implicava, por exemplo,
em você, em você segregar o negro para que não houvesse copulação. A ração, né, a quantidade de alimento que dava para o negro, a separação do negro, ele vai. É um manual que fez muito sucesso nesse país. Diga-se de passagem, no dia, é o equivalente a uma espécie de best-seller sobre a administração de fazenda. Né? Eu não sei se o Gilberto Freire toca nele, porque é dos anos do século XVIII, e ele vai dizer como administrar as fazendas a partir da mão de obra escravizada. Assim, é impactante do ponto de vista negativo, né? A gente se sente mal. Você diz assim, cara, não é possível. E isso natural. Os fazendeiros brasileiros eram instruídos no manual de como fazer, né? De como fazer, segregar, posicionar, impedimento de relações sexuais, prover relações sexuais em determinado período para que pudesse nascer, sabe? É uma coisa indescritível, assim, o que eu quero exemplificar é exatamente isso. Então, no momento que nós vamos começar a pensar a administração, de imediato a gente dá um pulo para os Estados Unidos. Trabalho livre, força de trabalho já vendida, e aí a teoria vem linda. Né? Vem uma teoria linda, até, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando você se reporta à realidade brasileira, você diz, mas ao mesmo tempo, né, 1890 aqui, olha o elemento. Carlos. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Realmente a sua explanação é ótima, tá? Eu acho que o tempo muito bem aproveitado, nos dá, inclusive, o prazer de participar de um curso desse, tá? Realmente é irretocável a forma de pensar, de escrever e a continuidade que dá o Guerreiro nos textos deles, tá? Estou impressionado bastante, né? Mas como o senhor falou muito, eu também achei muito interessante o outro texto da Leila Gonzalez, tá? Eu aprendi muito ali sobre essa parte do racismo, que ela consegue segregar, inclusive, ela faz o comparativo do racismo norte-americano e o nosso brasileiro. Muito interessante a forma com que ela diferencia os dois tipos de racismo, né? Ela vai um pouco mais além, eu acho, além do racismo, que é a questão que eu já senti e já vivenciei lá fora, como sendo apenas americano, o norte-americano, né? O resto da América não existe. Os americanos, o sul-americano não existe. Então, o próprio negro inserir em todos esses contextos, ele, visto do ponto de vista do homem branco norte-americano, os outros também são negros. É muito interessante essa temática dela no sentido geral, né? Então, o senhor não falou disso, mas é muito interessante essa forma de pensar e a crítica e autocrítica da Lila Gonzalez. Não sei se o senhor tem alguma coisa a comentar sobre isso. Essa questão, nós trouxemos aquele conceito de americanicidade da Lélia Gonzalez, né? Quando ela cria um conceito, né? Ela vai criar um conceito, Sim. porque esse é um ponto importante, porque a criação de conceito ela nos facilita muito enxergar a realidade, né? Coisas que nós efetivamente passamos desapercebido. Mas ela traz essa leitura muito mais contemporânea, dentro do movimento contemporâneo. Então, ela marca, então, se de um lado, o texto do Horaci Nogueira, né, com a diferença entre discriminação de raça e discriminação de cor, também analisando ali a sociedade norte-americana, e o Guerreiro, são questões pautadas lá nos anos 50, né? A Leila Gonzalez ela está contemporânea, ela está respirando o nosso momento histórico. Portanto, esclarece o fenômeno nos termos em que nós o vivenciamos hoje. Algumas Sim. coisas nós podemos dizer, olha, algumas coisas que o Guerreiro fala estão datadas, mas qual que é o ponto que talvez assim o Guerreiro nos ajuda? É aquilo que você começou. O Guerreiro nos dá uma visão, ele tenta nos colocar isso Sim. dentro de uma visão mais ou menos sistematizada de totalidade e dentro de uma coerência analítica, né? Eu acho que esse é um ponto.
primeiro, que nos ajuda, embora seja datado, mas ele nos dá essa capacidade de como compreender esse fenômeno em diferentes níveis de abstração. Sim. E a Lélia Gonzaga não coloca dentro, dentro de uma outra realidade. É uma pena, o Guerreiro foi exilado, né, nos Estados Unidos. Ele foi exilado a partir de 1966 e foi professor de uma das principais universidades norte-americanas, que é a Universidade do Sul da Califórnia, viveu na Califórnia, onde o movimento negro era muito forte, era fortíssimo. Mas, naquele momento, o Guerreiro ele não aborda mais a questão diretamente, né? Ele não toca mais no assunto. Há um autor que quem se interessa, talvez, o Muriatã Barbosa, é um dos que estudou também a questão do negro. Há um livro do Muriatã Barbosa que chama A Razão Africana, inspirado no Guerreiro Ramos, mas a dissertação de mestrado do Muriatã explora um elemento assim do como é que o Guerreiro vai lá tentar responder isso nos Estados Unidos. Há várias questões, assim, inclusive pessoais do Guerreiro, né? Porque o Guerreiro, obviamente, negro, e vai escrever e tal, e ele vai dizer assim: ó, no Brasil eu era um fracassado, no Brasil nunca me convidaram para nada, nos Estados Unidos eu vou reconhecer de fato o que é ser um professor universitário, coisa do gênero. Então há alguns aspectos biográficos que são fundamentais, né? O Guerreiro foi muito parceiro do Abdias Nascimento, que é, digamos assim, um dos ícones do movimento negro no Brasil, ajudou a criar o Teatro Experimental do Negro, fundou o que ele chama Instituto do Negro. Então há muitas questões ali que estão dentro dessa trajetória, né? E hoje o problema, apesar de ser os problemas enfrentados são problemas antigos, mas há vestes novas no problema, que aí autores como o Silvio de Almeida, a Lélia Gonzaga, né, e vários outros. O Clóvis Moura é um outro também, né, um outro autor brasileiro que merece estar aqui nesse panteão. Apresenta as coisas de modo muito, muito claro. E eu acho que dos pesquisadores, um dos que mais faz uma síntese disso é o Antônio Guimarães, né? Se a gente quer compreender a síntese de todo esse debate, eu acho que o Antônio Guimarães é um dos que melhor faz isso. Ok, professor, obrigado. Bom, nós já estamos aí com 2 horas, cansativo, volto a dizer. O ideal é que a gente fique aí em torno de 1 hora e 15, né? Mas, de todo modo, a minha função aqui é estimular a curiosidade, a leitura, o debate, e fazer com que isso, né, traga reflexo no aprendizado de vocês, obviamente do meu, a partir do momento em que eu olho ali como vocês exercitam as questões. Vocês têm o suporte aqui de nossos professores que me auxiliam aqui, que estão aí também a pleno vapor para entrar no debate e quem sabe, ajudar aí a nós compreendermos melhor. E na semana que vem a gente entra com uma outra temática, né, já dentro da disciplina, na terceira, na terceira parte. Aí nós vamos juntar um outro autor dos anos 50, né, que é uma discussão da fome. Nós vamos falar um pouco desse problema, como ele é pertinente, porque esse problema do racismo é um problema perene na sociedade brasileira e as respostas vocês estão vendo aí, né, de difícil solução. E na semana que vem nós vamos enfrentar uma outra cascadura, a fome. Nós vamos ver que a questão é de longa data. Infelizmente, e a gente tem que dizer isso assim, infelizmente a gente não consegue resolver. Ok, gente? Um grande abraço, bom descanso para vocês, uma boa semana. Qualquer dúvida, nós estamos aqui disponível. Espero reencontrá-los na segunda, né? Depois da Páscoa, aproveita e vão dar aquele último trago de chocolate.